eu cuido da dor do irmão como se fosse a própria minha. A dor do irmão é a dor do irmão, vamos orar. Não é assim. É oração e ação. A própria palavra ação está em oração. A prova financeira do irmão é problema dele, vamos orar. A maioria hoje é assim mesmo. Rapaz, você tem noção quanto esse samaritano desembolsou? E quanto ele correu de risco de perder financeiramente se alguém parasse ali para roubá-lo? Nós vemos isso muito grande na igreja de Atos dos Apóstolos, onde os irmãos foram envolvidos do Espírito Santo de tal forma que eles não se sentiam mais, nem que suas posses eram separadas do seu ciclo de irmandade. Não, mas eu quero a minha vitória. Vai você buscar a sua vitória na campanha. A minha bênção, a minha honra. Sendo que a maior bênção é cuidar dos órfãos, das viúvas, visitar os presos. Nós já vamos falar também sobre a questão das viúvas, né? E isso para nós já é escândalo. Sobre o fato de Jesus nos dizer, muitas vezes, você tem que parar de considerar a dor do seu irmão dele. A dor do seu irmão é tua e você deve carregá-la tanto quanto carregaria como se fosse sua. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aí? Isso é seguir Jesus, não é o irmão Luiz que está dizendo. E para os judeus ainda, imagina se para nós já é um negócio difícil e escandaloso, muita gente vai falar, esse Luiz é radical, sendo que é Jesus que está falando. Imagina Jesus estender esse laço de irmandade entre o judeu e o samaritano. De unidade, de ser próximo. Aí tem gente que acha que crescer em Deus, ser abençoado, é quanto mais eu cresço na minha fama, na minha vitória ou na minha conta bancária. Enquanto em Jesus, o grande foco é que quanto mais você cresce em Jesus, mais você tem uma abdicação tão grande, que é até escandalosa, que você socorre o irmão como se fosse você mesmo. Olha o risco que o samaritano correu. Aí sabe o que é o escândalo? Que sempre passava gente por lá e Jesus dizendo ao sacerdote aí. E você sabe um outro aspecto que tem aqui na parábola? Que é o quê? O sacerdote, diz o Klein Snodgrass, ele não podia tocar em morto, vocês lembram? Porque o morto não podia ser tocado porque o sacerdote ficava impuro. Então imagina o sacerdote, o levita passando aqui e vendo um cara meio morto, à beira do caminho. O sacerdote não podia tocar no morto. Agora o seguinte, ele consegue saber se o rapaz está morto ou está vivo? Ele não consegue saber, ele só olha. Ele não dá para saber se está morto ou se está vivo. Então o sacerdote querendo, vamos tentar ser um pouquinho bondoso com o sacerdote. Ele começa a olhar e dizer o seguinte, rapaz, se eu ir lá tentar salvar ele, mas ele estiver morto, eu vou ficar impuro. Aí eu vou perder a boa vida que eu tenho. E o texto da Bíblia ainda fala que o sacerdote vendo passou de largo. Passou de largo. Não passou nem perto. Mas essa não era só... Ele era um samaritano. Quem era samaritano? O que ajudou que estava... O que ajudou era samaritano. Mas essa crença, ela não era mais dos judeus? Quem? Não tocar em morte? Sim, eu tô falando do sacerdote agora. O sacerdote, quando ele olha e passa de largo, ele vê um meio morto. Só que ele não sabe se está vivo ou morto. Se ele tocar e o cara está morto, como é que ele vai ficar, o sacerdote? Impuro. Ele vai ficar impuro. O samaritano tinha isso também, porque o samaritano seguia a Torá. Tinha isso também. Só que o foco maior nisso está no sacerdote. O samaritano não se preocupou muito com isso não. Quem se preocupa é o sacerdote. Aí o sacerdote olha, os samaritanos seguiam a Torá, tá, pessoal? Aí o sacerdote olha, se eu socorrer e ele estiver morto, o que vai acontecer comigo? Aí o Martin Luther King faz um comentário. O sacerdote, preocupado com a sua própria posição, o seu próprio ministério, a sua própria pureza, ele diz o seguinte, o que vai acontecer comigo se eu socorrer?
o samaritano diz o que vai acontecer com ele se eu não socorrer. O que vai acontecer com ele se eu não me colocar em risco? Mas qual é o pensamento do sacerdote? O que vai acontecer comigo se eu correr o risco por ele? Não, então vou passar de largo. É da natureza de Jesus correr risco pelos irmãos. Aquele soldado, né, Luiz? Não vou coisar para não tomar tempo. Sim. Foi no campo, meu amigo. A mãe, não. Você vai morrer, eu preciso ver meu amigo. É bonito, né, essa reflexão. Sim. É um risco, né? Sempre um risco. Vamos continuar. Olha o que diz os Klein no Snodgrass quando ele comenta sobre os samaritanos. Jesus seguramente esperava que a sua visão de reino entrasse em choque com a vida neste mundo. Está dando para entender? Isso na página 494 do livro do Klein Snodgrass. Jesus seguramente esperava que a sua visão do reino entrasse em choque com a vida neste mundo. A gente quer muita coisa para nós como o sacerdote quis na sua autoproteção, mas às vezes o amor fica de lado, que nos quebra essas diferenças, que nos faz ser um. Vamos continuar? Então, tinha aqui no templo do samaritano, o samaritano, muito bem desculpa, é a Joyce, né? A irmã Joyce citou o samaritano e foi bom que me fez relembrar uma informação que eu não tinha passado para vocês. É que os samaritanos seguem a Torá, eles têm a Torá. E tem até numa tradução samaritana. Pentateuco samaritano. Isso, Pentateuco samaritano. E, segundo os samaritanos, quem está certo é os samaritanos. Eles adoram no lugar certo e eles têm o templo certo, e segundo os judeus é eles aqui. Então tá essa briga gigantesca. Tá? Então foi nesse momento que surgiu os samaritanos. Aí, o que acontece? Voltando lá, lembra que aqui estava destruído, teve lá na frente reconstruiu. Beleza, e no sul, o que aconteceu? No sul, depois de um tempo, destruiu esse templo também. E depois que destruiu esse templo, eles passaram pelo exílio. Lembra o que significava a Arca da Aliança? O que significava? Vamos pessoal da frente aqui que está me ouvindo mais. O que significava, Daniel? A Arca da Aliança. Somos um, ele respondeu. O que ele falou? Fala aí mais um, Jonathan. Trono de Deus. Trono de Deus. Fala um, Michael. Presença. Como é o nome dela? Eu esqueci seu nome. Franciele, como que fala uma coisa da arca? Entrava Deus vivo. Deus vivo, presença de Deus visível. Quando destrói a arca e destrói o templo, o que segundo eles foi embora? Deus não habita mais no nosso meio. Nesse período do exílio se desenvolve uma esperança da reconstrução do templo. Profecia de Ezequiel, daqui a pouco nós vamos ver a profecia de Ezequiel sobre a reconstrução do templo. Então eles estavam com uma esperança de que vai vir a reconstrução do templo, vai vir a reconstrução do templo. Daqui a pouco nós vamos ver a visão de Ezequiel numa planta que Ezequiel dá do templo. Eles tinham, vai vir o templo e esse templo vai ser o UOL, e esse templo vai ser, todas as nações vão vir, e através desse templo Deus vai governar o mundo. Aí sabe quem chega? Cadê o apagador? Ah, tá aqui. Vou pegar esse aqui, acho que esse aqui vai ser melhor. Que horas são? 2 e? 3. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias. Aí aparece um tal de Herodes. O templo começou a ser reconstruído lá no tempo do rei Ciro, Zorobabel, Esdras, Neemias, beleza. Mas era um templo assim, bem feinho, pequenininho, entendeu? Então esse aí não é o templo de Ezequiel, não. Esse templo não pode ser o templo do Messias e da profecia.
Então aí aparece um caboclo judeu. Qual era o nome dele? Não. Lá para frente. Quem que é um cara que alimentou as esperanças da construção do templo do Messias? Quem foi? Não. Não, o templo dele está pequenininho ainda, tá feio. Nos dias de Jesus? Foi Davi. Não, o depois. Nos dias de Jesus? Herodes. Parabéns, Herodes. Aparece o Herodes, judeu. E Herodes, ele quer ganhar a confiança do povo. Então sabe o que Herodes vai fazer? Vai construir mas ele vai construir um templo que o templo de Salomão fica coisa de criança. O templo de Salomão perto do templo de Herodes fica casinha de boneca. Meu pai. É gigantesco. Tá? Foram 80 anos para terminar essa construção. Com todo o poder que Herodes tinha. Por isso que quando fala que Jesus vai destruir o templo e construir em 3 dias, o povo... Exatamente, meu irmão. O comentarista aqui, o Joaquim Jeremias, cita exatamente esse texto. Pera aí. Lá em João 2,20. 46 anos foram precisos para construir esse templo e tu pretendes levantá-lo em 3 dias? Pera aí, Luiz. Você disse que é 80 anos, mas aqui está 46? É porque ainda não estava terminado. Ainda estava em construção. O que aconteceu? 80 anos para construir. Só que aí o que acontece? Como é que vai construir o templo tão grande assim, sendo que, o que eu falei para vocês? Aqui é a região do tabernáculo. Quem que podia entrar aqui dentro? Só o sacerdote. Parabéns, irmã. Só o sacerdote. Não tem como construir. E outra coisa, não falava que não podia parar os sacrifícios? Que não podia apagar o fogo do altar? Então como é que vai começar a construir? Não tem como. Então Herodes, querendo ganhar a simpatia do povo, ele pegou, aí cada autor de uma coisa, mas ele pegou em torno de 10 mil sacerdotes e ele pagou o pedreiro para ensinar o sacerdote a ser pedreiro para ir começar a construção. Imagina só, o irmão aqui é construtor, o Tom lá também é construtor. Imagina que o construtor tem um pedreiro profissional aqui. Pô, pedreiro, vai construir. Mas não, você fala assim, não, pedreiro, eu vou pagar você para você ensinar todos esses aqui, depois que você ensinar todos os iniciantes aí começa a construção. O custo vai dobrar e vai atrasar e vai demorar tanto, tudo porque Herodes queria ter a simpatia do povo. E como é que ele fazia? Ele ia construindo enquanto o templo ia funcionando e ele ia expandindo aos poucos. Eita, que Herodes, homem de Deus! Eita, glória, hã? Rapaz, aí eu não sei, não entendi. É como se fosse meu... Ai. O hospital regional. A construção não termina nunca. Já tá fazendo aí, Gesé. Custo gigantesco, espaço gigantesco e a beleza, meus irmãos, a beleza do templo. Eu vou ler aqui para vocês um relato sobre a beleza do templo. Nos relatos de Joséfo, o templo inteiro resplandecia de ouro. O Talmud adverte quanto a esses dados. Além do mais, Herodes queria recobri-lo todo o templo de ouro. Os sábios disseram, deixe como está, já é belo assim, pois assemelha-se às ondas do mar. Porque quando batia a luz do sol, naquele negócio azul e misturado com ouro, aquilo brilhava de um jeito que parecia o sol. Era lindo. Tem até ditados na época que diz o seguinte, se você não viu, da época, o templo de Herodes, você não sabe o que é realmente uma construção bela. Olha só. Ele explicitamente diz, o templo brilhava de tal modo a cegar. Embora aceitando as informações de Joséfo, o templo foi construído com a maior ostentação possível e abriu vasto campo de atividade de artesanato de prata e bronze.
Para ter acesso ao templo, não importa por qual lado se visse, era necessário passar por entradas e pórticos de ouro e prata com joias, isso, e que você via de longe, você já via aquele negócio brilhar. Imagina, que negócio de coisa divina. Olha só o relato que o Chad Myers apresenta. Agora, o lado externo do templo em sua frente não precisava de mais nada para surpreender as mentes dos homens e seus olhos. Estava todo recoberto com placas de ouro de grande peso, e assim que o sol despontava, refletia sobre ele um brilho magnífico e obrigava os que teimavam em olhar para ele a afastar os olhos para o outro lado, exatamente como teriam que fazer com os raios de sol, porque não dava para olhar, brilhava demais. Este templo parecia aos estrangeiros, quando estes se achavam à distância, parecia uma montanha coberta de neve, pois as partes dele que não eram douradas se apresentavam excessivamente brancas. Quanto às suas pedras, algumas tinham 45 côvados de comprimento, 5 de altura e 6 de largura. É quase 20 metros uma pedra. Aquele negócio... Não está dando para entender a beleza disso? A magnitude, a grandeza... Durante 82 anos, ou melhor, durante 82 a 84 anos da restauração do templo, o culto nunca foi interrompido. Uma hora sequer. Sabe quem garantia isso? Herodes. Herodes. O Herodes fazendo bem para o templo. Neste templo, passagens secretas sob o terraço do templo faziam ligação com o centro da cidade. Era um negócio, uma arquitetura, o cara que estava aqui dentro tinha uma passagem secreta que ele saía daqui e ia direto para o centro da cidade. Pouco mais precisa ser dito sobre o templo, além de que ele superava todas as outras glórias da cidade, e que os judeus piedosos que chegavam a Jerusalém não tinham olhos para mais nada. Era, pois, completamente novo, a brancura do mármore se destacava, e ouro brilhava sobre a fachada, com um diadema de pedras coroando a cidade de Jerusalém, construída e rodeada de pedras, a vasta e etc, etc, e aqui vai. Esse templo de Herodes fazia o templo de Salomão ficar pequenininho. Eu vou mandar isso aqui para vocês, caso vocês queiram ler um pouco mais, tá, pessoal? Ó, eu vou mostrar para vocês uma comparação da medida do tabernáculo, do templo e do templo de Herodes. Abram em 1 Reis 6:2. 1 Reis capítulo 6, verso de número 2. Pode ler. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 70 covados de comprimento, e de 20 covados de largura, e de 30 côvados de altura. Tá, Salomão construiu um templo de quanto de altura? 30 côvados de altura. Simplificando o côvado, como 50 centímetros cada côvado, sabe quanto que tinha a altura do templo de Salomão? 15 metros. Aí, lá no templo, abram em Esdras 6:3. Esdras, capítulo de número 6, verso de número 3. Estou ouvindo um barulho aqui, vocês estão ouvindo? É a Amanda. Ah, tá. Esdras 6:3. A arca era feita de madeira de cetim ou acácia. Madeira de cetim, Quem achou Esdras 6:3? Tayane? 6:3. Pode ler, Tayane. No ano primeiro do rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugares que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados. Quantos côvados? 60 côvados dá quantos metros? 30. Então esse aqui, embora fosse mais feinho, não tinha muita beleza, elegância, ele tinha o dobro da altura do Salomão, porque o novo rei falou assim, pô, Salomão tinha de 15 metros, vamos fazer um pouco maior para agradar o povo, 30 metros. Aí chega o de Herodes, sabe quanto que tinha o de Herodes? 100 côvados.
se somasse o templo de Salomão e o templo de Ciro, lá de Zorobabel e Esdras, juntos, não dava o tamanho do templo de Salomão, de Herodes, de altura, 50 metros. Pessoal, se você pegasse o templo de Salomão e multiplicasse por 3 a altura, não dava a altura do templo de Herodes. Você tem noção como esse Herodes ganhou a simpatia do povo judeu? Ganhou de forma absolutamente gigantesca. Beleza, vamos lá. Quantos andares vai dar isso aqui? 16 andares. O maior prédio de Nova Andradina tem 9 andares. O maior prédio de Nova Andradina tem 9 andares. Mas eu estou falando aqui só da altura do templo, pessoal. Eu acho que eu não vou ler muito aqui sobre o templo, porque vai acabar demais. Mas vamos lá. Aí, eu vou desenhar aqui uma pequena planta... Cadê o carregador? Uma pequena tampa do templo para vocês. Lembra como era o tabernáculo? O tabernáculo era assim. O que o Herodes fez? O Herodes não fez só o tabernáculo. O Herodes fez uma gigante muralha em torno de tudo isso daqui. Gigante, absolutamente gigante isso daqui. Em cada lugar, cada lado, tinha portas de entrada. Eu não me lembro o número exato agora, mas tinham portas de entrada daqui, tinham escadarias que tinha que subir para entrar aqui, escadarias 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 aqui. Acho que é 10 portas. 10? Eu estava em dúvida se era 13, mas enfim, não me lembro agora de cabeça. Mas está aqui nas anotações, para você ver como que a memória falha. Lembra da memória lá na primeira aula? A anotação? O que acontecia? Quando eles entravam aqui era o lugar chamado de átrio, onde os samaritanos também não entravam. Outra coisa que eu falei para vocês, eles não aceitavam dízimo de samaritano aqui, não aceitavam oferta de samaritano aqui, não aceitavam sacrifício de samaritano aqui, e tinha na época um imposto chamado imposto do templo, e eles não aceitavam também do samaritano o imposto do templo. Aí... Oi? Alguém falou alguma coisa? Ninguém perguntou nada? Ué? Tinha ouvido. Vamos lá. Aqui é o átrio. Esse lugar aqui... Oi, minha irmã. Luiz, o primeiro aí em cima aí, ó. Ela está perguntando, o primeiro templo é de Salomão, né? É, Salomão, 15 metros de altura. Ciro, o que Ciro ordenou, isso está em Esdras 6:3. Esdras 6:3. Aí vamos lá. Esdras em Isaías 45, ou Ciro em Isaías 45, ele é chamado de ungido. Ungido pode ser entendido como um Messias. Desta forma, se Ciro foi o responsável por construir o templo, sabe o que começaram a dizer de Herodes? Sabe o que muita gente começou a acreditar que Herodes era? Messias? O Messias. Surgiram então os herodianos. Os herodianos começaram a acreditar, uns eram por poder político e interesse, outros acreditavam que Herodes era o Messias. Por quê? Sabe uma coisa que o Herodes fez? Esse Herodes era inteligente demais. Quem se lembra que eu falei que Ezequiel, no cativeiro, teve uma visão de um templo e apresentou uma planta? Sabe o que Herodes fez? Ele contratou um monte de gente inteligente, estude essa planta e tenta construir um templo igual à visão de Ezequiel, para que Herodes trouxesse para si o cumprimento da profecia de Ezequiel e Herodes seria visto como o Messias. Muitos herodianos por aí, né? Tem. A picanha. Vamos lá. Não, isso aí foi Nabucodonosor.
Comido de bicho? O herói Morreu comido de bicho? Esse aí é o Marcos. Então eu confundi. Ele entrou no templo e o povo começou a adorar ele. chamar ele de Deus. De Deus e tal. Ele tinha um aspecto de ouro, ele morreu. Herodes? No Novo Testamento isso? Nossa, eu vacilei então, hein? Mais de um Herodes, né? Não, sim, eu não lembrava desse... Ele entrou no templo e foi devorado vivo. Não, ele entrou... O verbo do bicho. Ele não deu glória a Deus. Atos 12, 23. Se achar o texto, pode ler. Eu não lembrava desse texto, não. Pode ler. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu glória a Deus e foi comido por vermes e morreu. Olha aí. Você viu? Talvez é até Deus usando uma forma para mostrar que Herodes não era o Messias para o povo, né? E aí, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre o templo. Aqui nesse templo tinha escadarias. Cada vez que você entrava aqui, por exemplo, tinha uma escadaria para vir para cá. Aí aqui tinha o santuário propriamente dito, que é parecido com o tabernáculo. Tinha escadaria para entrar aqui dentro. Aí aqui tinha o pátio das mulheres, depois uma escadaria para o pátio dos homens, depois uma escadaria para o lugar santo e depois outra escadaria para o lugar santo. Só de escadas, de degraus. Qual era a ideia dessa construção? Uma sensação de ascendência. Eu estou subindo, eu estou chegando cada vez mais perto do Senhor. Só de escada dava 15 metros, o tamanho do templo de Salomão. Só de escadaria. Tem noção a estrutura disso daqui era gigantesca, pessoal. Era gigantesca, absurda. Aí aqui dentro era o lugar chamado átrio, ou chamado pátio dos gentios. Tirando o samaritano, aqui entrava todo mundo. Todo mundo. Aí tinha muita barulheira, porque tinha gente aqui cantando, tinha gente orando, tinha gente debatendo, tinha gente vendendo coisa aqui, tinha gente vendendo ovelha, tinha gente vendendo pássaro, tinha a mesa dos cambistas ficava aqui. Vocês se lembram que eu expliquei o que eram os cambistas? Não lembro não. Não lembra? A moeda do templo era diferente da moeda. Exato. O que acontecia? Como o pessoal às vezes morava muito longe, a pessoa mora aqui. Imagina só, 50 quilômetros de distância. Imagina você andar 50 quilômetros com um animal, ficando mais demorada a sua ida, ficando mais cansativa. Exato, o animal às vezes correndo o risco de se machucar, tudo isso. Às vezes você correndo o risco de ser roubado. Então o que eles faziam? Eles vendiam esse animal aqui e chegava aqui no templo. E aqui no templo eles vendiam animais para o sacrifício. Beleza. Aí aqui ele vendeu esse animal e vamos supor que ele tinha aqui no dinheiro de hoje R$400, não sei. Não. Vamos colocar R$400, vamos colocar que é um cara que tinha a condição de um animal muito bom e tal, e beleza, ele tinha dinheiro, vai dar um sacrifício de R$400. Porque tinha uns pobres que davam sacrifício de pombinha, que era baratinho. Esse cara chegava até aqui, assim, eu vou comprar um animal para sacrificar. Aí tinha a mesa dos cambistas. O que é a mesa dos cambistas? Que eles desenvolveram, não, aqui você não pode comprar com a sua moeda, porque essa é a sua moeda do mundo. Essa é a sua moeda impura, ela é secular. Aqui você tem que comprar com a moeda sagrada, a moeda do templo. Então ele tinha que fazer o câmbio, tipo mudar de real para dólar. Só que aqui, quando aquele R$400 dele via transformar em moeda do templo, tipo assim, virava 100. Aí, sabe quanto que um valor de R$400 ele ia gastar para comprar um animal? Aqui ele ia ter que gastar 2.000 no mesmo animal. Foi essa a revolta de Jesus. Foi essa a revolta de Jesus, o câmbio injusto. Tinha o pessoal que pegava os animais ainda, não aceitava, levava para um outro lugar onde eles engordavam os animais, voltava ali para ser vendido também. Nó, meu Deus. Esse contexto. Lavagem de dinheiro. Que corrupção. Pegava os animais mais magros, né? E quando vendia, não aceitava. Aí a pessoa ia soltar, porque não ia levar a viagem toda de novo. Eles pegavam aqueles animais e engordavam. Nó, olha só como sugava, principalmente do pobre, do levita, do pequeno. Mas só naquela época, hoje em dia não. Imagina!
Hoje em dia não. Hoje em dia não. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Aí. Família pobre poderia sacrificar apenas uma pomba. Sim. E aí eles, não, você não vai trazer pomba não. O animal do sacrifício tem que ser o que a gente vende. Esse aqui é o sagrado. Então, aqui possivelmente tinha pomba para vender. O problema é que o quê? Se uma mulher pagava R$10 num pombo, por conta do câmbio aqui ela vai pagar 80. É absurdo, é a mesma coisa que você tomar um cafezinho no aeroporto. Deus do céu. Quanto que é um copo de café no aeroporto? Meu Jesus, 30 pila, velho. É doido, 30 pila. Agora quem subiu o café tá o quê? Uns 50 pila? Agora subiu o café. Misericórdia. Rapaz, e o negócio, pessoal, o negócio dava tanto dinheiro, o templo dava tanto dinheiro, que na estrutura de baixo do templo, imagina aqui de baixo, imagina compartimentos embaixo aqui do chão, que até o teto tinha de ouro. Estava acontecendo aqui, o templo tinha virado um banco. Tanto é que as pessoas depositavam o dinheiro deles lá e faziam um escrito de dívida. Por exemplo, eu estou com muito dinheiro aqui e eu quero depositar o meu dinheiro aqui. Ele depositava no templo, ganhava um jurozinho, fazia um escrito de dívida, aí depois ele vinha, colocava o escrito de dívida dele e resgatava aquele valor. Quando o povo romano destruiu o templo, sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Queimaram os escritos de dívida de todo mundo, para não ter que Porque tinha pagar. muito dinheiro lá. Você tá doido? Muito dinheiro. Absurdo, muito dinheiro. Tá, e a pergunta que não quer calar. Tinha a presença de Deus nesse tempo aí? Com tanta coisa aí. Rapaz, de forma geral, como aprovando tudo isso aqui, não, porque o próprio Jesus disse que ia destruir. Mas Deus, na sua graça, agia com algumas pessoas aqui. Jesus foi lá dentro, curou alguém lá dentro e brigava com todo mundo, armava confusão com todo mundo. Vamos... Hã? Nós já vamos chegar lá. Não vou nem adiantar esse texto, nós vamos chegar lá na viúva. A oferta da viúva, né? Nós já vamos chegar lá e nós vamos ver, vocês vão se surpreender com o verdadeiro significado da palavra da viúva ali. Tá? É hoje, hein? Tem que ser hoje, hein, Bruno? Ali. Não, vai ser hoje. Nós vamos adiantar. Eu tô até aqui. Bambete. Isso aí, a Bambete falou. Ah, sabe uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês? Que como eu tô com medo de não dar tempo, tô adiantando, tô deixando coisa pra trás, mas depois leiam isso daqui. Quando os judeus destruíram o templo lá de Jerusalém, dos samaritanos, eles cavaram por baixo do templo para a terra ficar oca. Sabe o que deu? Hã? Rapaz, tá forte essa fanfarra, hein? Eles foram lá destruir o templo dos samaritanos, eles cavaram por baixo. Imagina se a gente armar um buraco debaixo dessa construção aqui, que